Na devocional de hoje eu quero compartilhar com você a importância de realizar planejamento. Se você não sabe o porquê, fica comigo até o final que eu vou te explicar. E se você sabe o que é, assiste até o final e veja em que nível você está nele. Vem comigo e vamos meditar na palavra de Deus. Se você gosta desse tipo de conteúdo, deixa o seu like, compartilha com seus amigos e coloca aqui nos comentários o que você está achando. Se inscreve porque assim você não vai perder nenhum dos nossos vídeos. Tem vários vídeos por semana, conteúdos inteligentes, conteúdos edificantes e sempre com o propósito de fé equilibrada, tá certo? Que ano foi esse, né, gente? 2020 está acabando e eu quero saber se você já planejou o seu 2021. Alguém pode chegar e falar assim, poxa, quem que poderia em 2019 prever um 2020 e acertar no seu planejamento? Ninguém, não tinha como imaginar que uma epidemia global, ou melhor, uma pandemia, fosse tomar conta do globo terrestre, tornando-se o maior momento de isolamento social da história da humanidade. Mas acredite, quem se planejou, mesmo em meio a esse caos, se saiu melhor. Quando estudamos a palavra de Deus, nós percebemos que o nosso Deus é um Deus de planejamento. O livro de Gênesis é uma aula complexa da divindade e do planejamento do Criador. Por onde ele começou a criação, por quais dias ele separou o seu trabalho, inclusive nos ensinando a descansar. Quando Deus vai revelar para Noé a respeito da arca, nós vemos um planejamento magnífico para uma obra gigantesca naquela época. A história dos patriarcas, enfim, quando estudamos o Pentateuco, vemos o planejamento da libertação do povo do Egito, a sua trajetória durante 40 anos, enfim, é planejamento que não acaba mais. Porém, o planejamento não é só físico, humano, há também planejamentos espirituais da parte de Deus. Não é à toa que nós conhecemos algo chamado de plano de salvação. O homem peca, se desconecta de Deus e Deus envia seu Filho unigênito, o seu único Filho santo, imaculado, para morrer na cruz, para então pagar a nossa dívida. Pecadores sendo redimidos porque um homem puro, santo, morre na cruz e nos liberta da dívida do pecado. A morada no céu eterna com Cristo. Deus é um Deus de planejamento. Se você ainda não tem isso na sua cabeça, se convença hoje. Deus é perfeito, Deus tem todo o conhecimento e Deus planeja. Um texto que eu gosto muito de usar para se tratar de planejamento está lá no livro de Jó, no capítulo 22, no verso 28, que diz: se projetar alguma coisa, ela te sairá bem, e a luz brilhará em teus caminhos. Deus está nos ensinando. Queremos resolver, queremos conquistar, queremos alcançar, planeje. Quando temos planejamento, nós temos luminosidade, clareza em um caminho de trevas, de escuridão. Uma frase clássica de planejamento é: quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Mas o que é então planejar? Bem, consiste em uma tarefa de gestão, seja para uma empresa, uma organização, inclusive para a sua vida pessoal, para a sua família. Então, quando eu me planejo, eu estabeleço metas, eu tenho um alvo que eu quero mirar, seja um crescimento financeiro, seja um crescimento profissional, seja realizar uma viagem no início, no meio ou no final do ano. Tudo isso são planejamentos. Se eu quero emagrecer, se eu quero melhorar o meu físico, se eu quero crescer intelectualmente, como por exemplo livros. Se eu quero ler 12 livros ano que vem, é uma meta. O meu objetivo é ler 12 livros. Naturalmente, eu vou dividir em ler um livro por mês. Se eu chegar no meio do ano, ali em junho e julho, e não tiver lido nenhum livro, eu vou saber que essa minha meta não vai se cumprir. Para ela se realizar, eu vou ter que, a partir dali, ler 2 livros por mês. Então, o planejamento me direciona para ver se eu estou no caminho certo. Planejamento de ler a palavra de Deus até o final do ano. Quantos capítulos, quantos versículos, quantas horas você tem que se dedicar por semana para cumprir esse objetivo? Enfim, os exemplos são infinitos.
passar em concurso público, desenvolver um ministério, aprender a tocar um instrumento, enfim, aqui eu poderia ficar o dia inteiro te dando exemplos. Mas o importante é você entender que você precisa estabelecer uma meta e subdividir em várias ações para saber se realizando aquelas ações você alcança a sua meta. Divide em prazos de tempo para que você toda vez perceba se está evoluindo. Isso faz uma diferença gigantesca na vida das pessoas que obtêm sucesso para os que vivem na mesmice. Perceba que para muita gente o ano está acabando e foi apenas mais um ano. E a desculpa não é a pandemia, é a falta de disponibilidade que a pessoa dá a si mesmo para crescer. E isso é por falta de planejamento. E o legal é que nós temos um diferencial de um planejamento de uma pessoa que não conhece a Deus ou de uma empresa que também não coloca a fé em prática. E a nossa diferença de planejamento está em Provérbios 16:3 e diz assim, consagre ao Senhor tudo o que você faz e os seus planos serão bem-sucedidos. Que bênção, né? Consagre ao Senhor, entrega a Deus, crie o plano, escreva bonitinho, põe no papel e entrega nas mãos de Deus. Deus, se for a tua vontade, me dê força, me dê saúde, me dê capacidade para executar esse plano. Quando nós consagramos a Deus, aquilo é abençoado. Eu não estou dizendo que porque você criou um plano e consagrou a Deus, ele vai se concretizar 100%. Não podemos pensar assim, porque a vontade de Deus é soberana e em alguns momentos, é verdade, nós planejamos coisas que fogem da vontade de Deus. Mas quando temos uma vida de oração, o Senhor nos direciona. E é por isso que a palavra de Deus nos diz em Provérbios capítulo 16, verso 9, o seguinte: em sua alma o homem planeja seus caminhos, mas o Senhor é quem determina seus passos. Perceba que há uma dobradinha entre nós e Deus. Nós criamos os nossos planos, nós consagramos os nossos planos, mas Deus direciona a nossa rota. Quantos de nós não temos testemunhos assim? Poxa, eu planejei uma coisa e aconteceu outra. Isso não desvalida o planejamento, porque isso te deu força, te deu garra para trabalhar, para correr atrás. Muitas e muitas vezes, Deus vai honrar o seu planejamento. Em outras, Deus vai abençoar o seu esforço de ter planejado, mas vai abrir uma porta ainda melhor do que você estava imaginando. Não permita que esse ano acabe sem que você planeje 2021. Não faz isso não. Se planeje, porque aí você vai viver o melhor ano da sua vida. Essa devocional falou ao seu coração? Eu espero profundamente que sim. Se falou, deixa o seu like, coloca aqui nos comentários o que você está achando, compartilha para os seus amigos e perceba se você é inscrito no nosso canal, tá bom? Muita gente que nos assiste ainda não é inscrito e eu quero que você faça parte desse time aqui de gente que gosta de usar uma fé equilibrada. Um beijo no seu coração, forte abraço.